coisa. E o principal. Por quê? Porque quantas vezes ele falou, Deus, agora eu vou voar, agora nada vai me parar. Agora eu vou fazer a tua obra, agora eu vou me posicionar, agora eu vou me levantar, agora eu vou. E daqui a pouco, Deus vai olhar a vinha, fala, mas peraí, cadê aquele que falou que ia vir aqui fazer isso aqui? Cadê? O que falou que não ia, mas foi, não é de confiar, porque se ele não vai mesmo, ele pelo menos desonrou o pai, mas cumpriu sua palavra. Não dá para cobrar se ele falou que não ia. Que muitas vezes nós estamos vivendo essa falta de compromisso. Eu não vou assumir compromisso, porque acho que eu não vou dar conta. Quando a Bíblia fala, é melhor que você não faça voto do que faça e não cumpra, ela não está falando para você não fazer voto. Ela está falando, pensa antes de fazer voto, para depois que você fazer, não voltar atrás. Mas o intuito e o interesse é que você faça. Mas faça com responsabilidade, se posicionando. Então agora existe a falta de compromisso dos filhos. E quantos de nós vivemos essa falta de compromisso? Compromisso não é tomado na emoção. Compromisso é uma decisão que é sustentada. Sustentou sua decisão, você é uma pessoa de palavra. Sustentou que você é uma pessoa de palavra, mas também acontece. Quantos de nós não dá para contar na obra do Senhor? Porque começamos a enfrentar uma fase de desânimo. Porque vamos ser justos? Tudo que é legal, quando é novo, é mil maravilha. O cara está desempregado, arrumou um emprego novo, na hora, voando no emprego. O cara não é casado, casou, poxa, lua de mel. É princesa, é cuidado, é a comidinha feita na hora, casa arrumadinha, é o caso trabalhando, se arrebentando para poder trazer o sustento e para cada um cumprir a sua parte, e aquela coisa linda. A obra de Deus também, mesma coisa, estava lá no mundo, estava arrebentado, estava moído, vim, poxa, encontrei Deus, entendi o sacrifício de Cristo por mim, Ele me tirou da onde eu estava, pô, eu vou trabalhar, eu vou fazer, eu vou me envolver, só que a caminhada faz o mesmo trabalho que antes era muito interessante porque era novidade, agora já ter raiva dos patrões, o salário que antes era bom agora já é pouco, o casamento que antes era mil maravilha agora é só coice de um para o outro e cada é mais briga do que conversa. A obra que eu estava fazendo, o ministério que eu me envolvi agora, o líder dá problema, os outros ficam atrapalhando o meu trabalho, eu já não estou mais animado, e a gente vai vivendo uma vida em que antes era tudo bonitinho. E naturalmente, vai se desgastando. Pastor, fazendo a obra? Também. A gente precisa ficar atento. Vai se desgastando. Aí vai passando e vai... Lembra do Elias? Elias, ele está fazendo a obra de Deus, uma hora ele chega diante de Deus e fala, Deus, mata eu. Eu não vou perguntar quem já fez essa oração, tá? Não vou te expor não. Mata eu, Deus, pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus, Deus. Lembra do Moisés? A sarça pegou fogo e não se consumiu. E aí os milagres, aquele negócio no Egito lá, um monte de praga, faraó, e mata um monte de gente, e acontece um monte de coisa com o povo do egípcio, mas não acontece com o povo hebreu que está lá dentro, aquele negócio lindo. E o próprio Moisés que viu tudo isso, uma vez chega diante de Deus e falou, Deus, o Senhor está querendo me castigar, colocando eu para cuidar desse povo? Eu não vou perguntar qual líder de departamento também já fez essa oração. Sabe, aquela alegria, Deus me chamou para arrancar o povo do Egito, chega um dia que Deus, o Senhor está querendo me castigar, colocando esse povo para eu cuidar. É o mesmo Moisés, Henrique, só que em outra fase da sua vida, desgastado, atrapalhado, cansado, desanimado. Outra situação, que a gente subestima porque a gente pensa que as nossas lutas são só terrenas, mesmo sabendo que é espiritual,
Mesmo sabendo que é espiritual, a gente pensa que vai ser financeiro, vai faltar dinheiro, vai ser briga com a minha esposa, o diabo vai armar coisa para eu brigar com a minha esposa, porque quem faz a obra com problema em casal sabe a dificuldade que é isso. Ah, vai ser um problema financeiro, vai ser alguém do meu ministério ou do serviço que vai se levantar contra mim. E quem se envolve na obra tem um outro tipo de batalha, que é a batalha espiritual. Sabe aquela que não dá muitas vezes nem para explicar? Você olha e fala, estou num desânimo. O que aconteceu, irmão? Está passando prova? Estou. Que área? Irmão, não sei nem que área que é. As contas estão pagas, não estou brigado com a mulher, estou trabalhando na obra de Deus. Se você para fazer aquilo que a gente avalia como uma luta, não estou nem passando por nenhuma dessas lutas assim agora. E por que está desanimado? A gente vai mimimi. É crente Nutella, não é? A gente gosta de bater. Mas quem se envolve na obra do Senhor entende isso. Outro dia uma jovem me procurou e falou, pastor, acontece que o pastor de vez em quando dá vontade de... Não é vontade de parar. Dizer assim, para mim já deu, estou abandonando. Não, mas sabe quando não tem mais o ânimo de fazer. Eu falei, praticamente toda semana. Não é toda semana, mas acontece com uma certa frequência. Eu já falei. Teve dias que eu desci daqui, e por Deus, meu filho veio aqui, conversou comigo, eu fiquei com ele conversando e tal, e todo mundo foi embora. O pastor estava bravo, não estava bravo com ninguém. Estava tudo bem, mas eu não estava bem. E não sei nem explicar. Não, é opressão espiritual que quem se envolve na obra do Senhor enfrenta. É por isso que a gente precisa estar revestido de oração. É por isso que a gente precisa estar revestido no jejum, se alimentado na palavra. Porque não é só conhecimento, não é só habilidade de falar, não é só saber fazer o trabalho humanamente falando, existem retaliações espirituais. Existem essas lutas, que quem se levanta, outro dia um pastor pregou aqui, depois na segunda-feira mandou, pastor, me ajuda em oração. O que foi, meu? Eu preguei, cheguei em casa, pastor, eu deitei que não consegui nem tirar a roupa que eu estava. Um sentimento de depressão profunda. Depois se levantou. Pessoas que se posicionam para fazer a obra de Deus vivem situações, lutas. Não apenas física, não apenas que dá para ver aos olhos. Outro dia no futebol, o Léo mandou mensagem para mim, nem desse agora, no outro futebol que tinha antes. Pastor, vai ter o churrasco, você vai vir? Eu falei, vou nada, Léo. Está na correria? Eu falei, não, hoje eu estou em casa. A Mayra não deixou ir? Eu falei, antes fosse, pelo menos eu tinha desculpa para dar. Eu falei, mas o que aconteceu, pastor? Eu falei, não sei, só não estou bem. Você não explica. Quando se olha, as coisas estão acontecendo. E as lutas internas existem. Você não sabe nem dar resposta o porquê que não está bem, mas está cansado. E nisso muitas vezes o Pai está olhando para nós, está falando, vai fazer a obra. E das duas uma, ou a gente fala, não vou parar não, vou. Quando na verdade Ele não está podendo contar com a gente. Ou vice-versa. Vai fazer a obra? De bate-pronto, fala, não Deus. Mas depois você lembra da responsabilidade com Ele que você assumiu. E se levanta e vai fazer a obra mesmo arrebentado. Eu sinto que Deus está falando com pessoas aqui. Fecha seus olhos. Segura a mão de quem está do seu lado, sentado mesmo. Libera uma palavra para essa pessoa que você está segurando a mão neste momento. Fala, Deus, fortalece meu irmão. Fala, Deus, fortalece meu irmão. Libera uma palavra, seja intercessor neste momento. Fala, Deus, fortalece. Deus, traz um refrigério para o meu irmão, traz um refrigério para a minha irmã.
Deus sabia que eu ia fazer isso nesse culto e colocou essa pessoa sentada do seu lado. Eu mesmo não sabia, mas Deus sabia e colocou essa pessoa sentada do seu lado. Não é de forma aleatória não. Ora, interceda nesse momento e fala: Deus, fortalece o meu irmão. Ele entrou aqui, eu não sei se está pensando em parar ou não. Eu não sei se está pensando em desistir ou não. Eu não sei como ele está aqui. Aqui está bonitinho, está sorrindo, está dentro da igreja. Mas só o Senhor conhece o coração. Aleluia. Aleluia, aleluia. Deixa Deus te usar, deixa Deus te usar. É um momento de cura aqui essa noite. É um momento de cura, é um momento de cura. Deus está trazendo renovo através da sua vida. Pastor, mas eu também estou arrebentado. Mas Ele usa os arrebentados para curar. Ele usa, ao mesmo tempo que você está orando, tem alguém intercedendo por você. Então se coloque na posição neste momento. Comece a expulsar toda a tristeza espiritual. Comece a expulsar toda a tristeza, todo desânimo, todo cansaço. Há um refrigério do céu vindo para essa casa essa noite. Há um refrigério do céu vindo para essa casa essa noite. Aleluia, aleluia. 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 Aleluia, aleluia. Olha aqui para mim, pastor, mas eu estou orando e Deus está ministrando. Deixa Deus te usar, que é liberdade, fica tranquilo. Deus está ministrando e colocando palavras na sua boca aí para orar, te conduzindo. Você tem a sua liberdade, pode continuar, fica na liberdade. Mas os que podem, olha aqui para mim. O Senhor te trouxe aqui para restaurar a alegria na sua vida. Eu como pastor, isso aqui é uma palavra muito pastoral. Não é para gritar glória a Deus. Você pode gritar, tem liberdade na casa do Pai, mas eu entendo que não é a palavra nesse rumo. Mas eu sou um pastor que o pessoal, departamento geralmente vem: pastor, você tem que pegar no pé. Você tem que cobrar. Aí eu paro para olhar e falar: o filho fazer só por obediência, mas sem prazer, não é adoração. E o meu propósito não é que a coisa simplesmente funcione para nós, é despertar que nós venhamos ser adoradores. Então eu fico preocupado quando alguém não está bem, não é pelo trabalho, é porque na verdade transparece que a pessoa não está bem com Deus, tem alguma área que precisa ser resolvida, tem algum alinhamento que precisa ser acertado, e essa é a nossa preocupação. Não é com o trabalho, a obra de Deus, Deus levanta, mas são pessoas. Então eu quero te encorajar essa noite, quando você olhar para alguém, e ver que aquela pessoa não está naquela pegada, sabe aquela pegada? Não, a pessoa não está naquela, ela não está acompanhando o meu ritmo, ela não está acompanhando o ritmo do departamento, ela não está na mesma pegada, não, olha para aquela pessoa com empatia e fala: ela precisa ser restaurada por Deus. Não é cobrança, porque talvez se você cobrar, ela pode começar a funcionar, mas isso aí nada diferencia de simplesmente uma religião, sem paixão, sem amor, sem fazer por prazer. E se serve e não há prazer no meu serviço, no que eu estou servindo, esses dias, eu cheguei em casa e na minha correria, o Lucas chegou em mim: pai, vamos bater bafão. Quem sabe o que é bater bafão? Pai, vamos bater bafão. Falei: ô filho, hoje não vai dar. Aí chegou o Henrico, com aquela mãozinha, sabe aquela... Lá do começo que eu falei, o filho quando vai pedir alguma coisa para o pai, e ele chega a falar: por favor. Ele é terrível. Uma vez só. E eu tenho que brincar, mesmo que eu tenha compromisso à noite, 10, 15, 20 minutinhos, eu fico ali com eles. Fui brincar. Eu falei: o pai precisa levantar, pai, tem compromisso à noite. Como praticamente todos os dias. O Luca olhou para mim, deu uma risadinha, não foi num tom de cobrança, não foi num tom sarcástico, deu uma risadinha e falou: pai, é difícil ser pastor, né? Aquilo trouxe para mim um peso, sabe, assim, eu olhei e falei: poxa,
Que me adianta ganhar um monte de gente e perder meus filhos? Qual é a visão que o meu filho em casa está criando do ministério pastoral? Eu cresci no meio, meu pai é pastor. E os pastores da época da igreja, da denominação, a maior parte dos filhos dos pastores com 18 anos se afastaram do caminho do Senhor. Inclusive eu. Com 18 anos eu estava longe dos caminhos do Senhor. Deus com sua infinita misericórdia me alcançou. Eu parei, peguei o Luca, pus no colo, falei, vem cá, para te explicar uma coisa. O pai não vai brincar, não é o fato de ser pastor. É que na vida adulta não dá para ficar brincando o dia inteiro igual criança todo dia. Mas o que o pai vai fazer não é difícil, é um prazer. O pai agradece a Deus todo dia por Deus ter chamado o pai para fazer o que ele vai fazer. E Deus sabe da sinceridade do meu coração quando eu falo isso. Mas a minha preocupação no momento é olhar para o meu filho e ele não olhar o ministério como um peso, como um fardo, mas um prazer em obedecer a um chamado que Deus colocou na minha vida. Falei para ele, a vida do pai faz sentido, tem lógica, tem motivo do pai estar vivo hoje. Deus conta com o pai, que é um privilégio maior que isso. Só que a vida adulta não dá para ficar todo dia brincando o dia inteiro. Mas será que não é hora da gente fazer uma análise e falar, está pesado? Está um fardo acima do que é o de Deus? Porque existe um fardo de Deus. Existe um jugo que vem de Deus. Só que ele mesmo fala, meu fardo é leve e meu jugo é suave. Não isenta do jugo e do fardo, mas é leve e suave. E quando nós olhamos e se torna pesado, não se senta um culpado, um pecador, não, só procure em Deus, fala, Deus me ajuda, porque eu acho que tem alguma coisa desalinhada aqui que precisa alinhar, tem algumas motivações, alguma coisa que eu preciso me acertar com o Senhor. Por quê? Porque eu quero servir ao Senhor por prazer, e quando serve por prazer, ninguém precisa cobrar a excelência do meu serviço. Por quê? Porque prazer já faz com excelência. Eu faço melhor, por quê?